Olá, boa noite para quem está aqui ao vivo, boa tarde, bom dia para quem está assistindo gravado em qualquer outro horário, né? Você que está aí do outro lado da tela, seja muito bem-vindo. E eu quero começar perguntando para vocês: quem aí quer evoluir? Em qualquer parte da vida, vocês sentem vontade de ser melhores? Por quê? O que será que move essa nossa vontade interna de querer evoluir, querer ser melhor? Hoje nós vamos estudar juntos sobre o conceito de lei de evolução, que a logosofia ensina e o que eu venho compreendendo e experimentando sobre esse tema. E antes de qualquer coisa, algo que é importante trazer e que também é uma indicação da logosofia e me ajudou muito a entendê-la melhor, é que a logosofia, como ciência, nos oferece conhecimentos que trazem novos conceitos para que a gente os estude, aplique na nossa vida e estude também as experiências que a gente tem com a aplicação desses conhecimentos, buscando nos aperfeiçoar. E aí, dessa forma, a gente tem a oportunidade de rever os conceitos que a gente tem das coisas, evoluindo não só os conceitos, mas também nós mesmos. Bom, para adentrar no tema lei de evolução, que é o tema da nossa reunião, eu gostaria de começar lendo um trecho da bibliografia logosófica, que explica um pouco sobre o conceito de leis universais. É um trecho um pouquinho longo, peço que vocês busquem ficar bem atentos, mas eu vou lendo pausadamente e a gente vai compreendendo juntos. Dentro da grande estrutura cósmica, e como uma expressão cabal e absoluta do pensamento supremo, aparecem configuradas em suas respectivas jurisdições as leis universais, regulando e regendo a vida cósmica tanto quanto a humana. Então, as leis universais regulam e regem a vida cósmica e a vida humana. Entre as mais direta e estreitamente vinculadas ao homem, citaremos as de evolução, causa e efeito, movimento, mudança, herança, tempo, correspondência, caridade, lógica e adaptação. Então, essas são algumas das leis universais que a logosofia nos ensina. E aí, continuando. Fizemos esse enunciado apenas com o objetivo de determinar as leis que a logosofia se propõe a descrever e aprofundar em tratados de fundo. Não obstante, dedicaremos à lei de evolução, cujo grande objetivo é reger todos os processos da criação, inclusive o que o homem realiza inconscientemente. Assume essa lei importância especial quando é aplicada de forma consciente à própria evolução, isso é, quando se tem pleno conhecimento de sua virtude transformadora. Então, a lei de evolução, como uma lei universal, rege todo o universo, inclusive a vida de nós, seres humanos. Mas como que a gente pode comprovar isso? Vamos recordar aqui de um desenvolvimento de uma planta. Imaginem, né? Vamos pensar no caso dessa vida que se inicia através de uma semente, que ao ser colocada em um ambiente adequado a ela, com a quantidade de água, calor, oxigênio e luz que ela precisa, ela se desenvolve e torna-se uma linda planta, que generosamente dá origem a uma nova planta e que ainda, ao morrer e se decompor, gera adubo, que nutre o solo para fortalecer outras plantas. Isso não é um lindo exemplo de evolução? Bom, e os seres humanos? Os bebês, em um ritmo diferente e individual,
possui algumas marcas esperadas para o seu desenvolvimento. Ao nascer, já pode ouvir sons que o cercam, gradualmente vai aprimorando a sua visão. Depois o corpo se desenvolve um pouco mais, o permitindo aprimorar seus movimentos, sentar-se, engatinhar e até caminhar. Recordam quando o bebê também quer observar tudo o que acontece ao seu redor, aprender com os exemplos e estímulos que ele recebe, explorar seus sentidos, expressar o que quer e vai crescendo ainda mais, né? Aprende as primeiras palavras, amplia sua autonomia, segue crescendo e se desenvolvendo. Chega a fase da adolescência, a juventude, a fase adulta, adulto de meia idade e mais velho. E no meio disso tudo, vive-se muitas coisas, né? Escolha da profissão, par humano, família, identificação com hobbies, escolhas que a gente precisa fazer, lutas, às vezes muito difíceis, perdas, conquistas. E o que nos ampara para viver e evoluir nessas diferentes fases e acontecimentos da vida? Será que há como fazer algo para viver melhor tudo isso? Ou não? A gente nasce do jeito que é, pau que nasce torto nunca se endireita. Nosso destino é prefixado e definido pelas circunstâncias? Será? Bom, eu tenho vivido algumas experiências na minha vida em diversas partes. Como que tem me feito pensar e aprender que todos nós realizamos um processo de evolução, tanto no físico, mas também no metafísico. Este que se desenvolve dentro de cada um de nós. Porém, com a logosofia, o autor nos propõe a oportunidade de realizar um processo de evolução consciente, com algumas prerrogativas diferentes da vida que eu tinha antes sem esses conhecimentos. O autor da logosofia ensina que, por força da mesma lei de evolução, o ser humano deve se preparar para as lutas e vencer no seu próprio terreno, onde deverá edificar, com conhecimentos inabaláveis, a nova vida. E para isso, deverá começar por afastar tudo que pretenda opor-se às determinações de sua vontade, a fim de que nada o impeça de levar a bom termo o plano de aperfeiçoamento que tenha imposto a si para alcançar as altas esferas do saber. Então, aqui, ele ensina que devo me preparar e vencer tudo que se oponha à minha vontade, edificando conceitos inabaláveis. E que, para isso, eu também devo afastar tudo que possa atrapalhar o meu desenvolvimento. E uma relação familiar, por exemplo? Será que basta ser família e sempre vamos viver uma convivência de amor e alegria? Será? Eu vivia tendo muitos problemas com um membro da minha família. E mesmo amando muito esse ser, a gente vivia discutindo por ter opiniões diferentes. E aí, após essas discussões, eu me sentia ressentida e chateada, mas com vontade de mudar aquela situação. E aí eu pensava comigo mesma, né, lá sozinha. Não, eu não vou mais discutir, não quero discutir. Eu quero mesmo é me aproximar dessa pessoa. E aí vinham novas situações e tudo se repetia novamente. E eu não entendia por que eu não conseguia me controlar e realizar minha verdadeira vontade, que era me aproximar desse ser, né? Então eu fui estudar essa situação
com auxílio do estudo e experimentação dos conhecimentos logosóficos, que me permitiram gradualmente entender o que acontecia dentro de mim, que não me permitia dominar e mudar minha conduta. Um desses conhecimentos foi encontrado no livro Deficiências e Propensões do Ser Humano. A logosofia chama de deficiência psicológica o pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo de modo contínuo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. Esse é um trecho desse livro. E nesse livro, o autor descreve como esse pensamento deficiência atua e me ensina também a virtude que eu posso cultivar no lugar do anterior. Ao entender o que se movia dentro de mim e de qual virtude eu poderia cultivar no lugar, eu também me muni de uma outra força que todos nós temos e que é muito importante, são os sentimentos. E sobre isso a logosofia também ensina que os sentimentos se perpetuam pelo estímulo incessante da causa que lhes deu origem. Em virtude desse estímulo, eles se enraizam e se firmam na alma. Ou seja, os sentimentos, eles se perpetuam, eles têm continuidade pelo estímulo da causa que deu origem a esse sentimento. E aí, assim, esse sentimento se enraiza, em mim. E aí, sabendo disso, eu comecei a direcionar os meus pensamentos para o que essa pessoa me ensina? Quais virtudes que ele tem que eu posso aprender com ele? Por que essa pessoa é tão importante para mim? E com o tempo, isso me fez ampliar o amor que eu sinto por esse ser, por esse ser da minha família, E me senti grata pela sua existência. Também aprendi que todos nós estamos realizando um processo de evolução. Então, assim como eu, ele também não é perfeito. E ambos temos algo para aprender um com o outro. E tudo isso me preparou para que hoje eu viva essa relação com consciência, melhorando muito o vínculo que nos une. Hoje eu consigo selecionar os melhores pensamentos e sentimentos para poder conviver com ele, sem deixar com que as nossas diferenças nos afastem, e sim nos unam. Vocês já viveram algo parecido? Será que é fácil conviver com a família? De onde vêm essas desavenças, mesmo com pessoas que a gente ama tanto? Nessa experiência que eu relatei, foi possível comprovar que mesmo esse vínculo familiar, ele não é natural. Ele precisa ser cultivado com consciência, amparado por conhecimentos. E o que eu aprendi com essa experiência me ensina a viver com consciência outros vínculos, como, por exemplo, o vínculo com meu companheiro, com as minhas amizades, colegas, entre outros. Mas, bom, e na vida profissional? Temos o conhecimento da graduação, de cursos profissionalizantes, mas será que isso basta? Na minha vida, eu comprovei que eu precisava de algo a mais, algo mais profundo, de conhecimentos que me levassem ao domínio desse meu mundo interno. Brevemente, eu vou relatar aqui o início do meu estágio na área da educação, onde, por ser o meu primeiro trabalho naquela área, eu tive muitas dificuldades e precisei da orientação das minhas colegas para fazer melhor as tarefas necessárias. Porém, eu comecei a ter algumas reações negativas quando eu era orientada pelas minhas colegas, tendo pensamentos como se elas estivessem me criticando, como se eu fosse incapaz de aprender, como se aquilo que eu precisasse desenvolver era muito difícil.
E essas reações se manifestavam na minha mente, me impedindo de aprender. E aí, decidida a entender o que estava acontecendo comigo mesma e como melhorar aquela situação, eu pude buscar no estudo logosófico as orientações para tal mudança, aplicando o método dessa ciência. Então, eu estudei alguns trechos, apliquei na minha vida, estudei a experiência com a aplicação, anotei, estudei mais um pouquinho, experimentei mais, anotei de novo, e assim foi. E gradualmente eu comecei a entender que haviam novamente aqueles pensamentos e deficiências que eu mencionei antes, e que deveria me esforçar para cultivar pensamentos de modéstia, afeto e gratidão pelas professoras, valorizando, né, a oportunidade que elas estavam me dando ao me ensinar. E que eu precisava, principalmente, cultivar a paciência inteligente, respeitando o meu processo de aprendizado e dando o meu melhor para evoluir com aquela experiência. E assim foi. Pude, com o tempo, mudar o meu estado interno e aproveitar aquele estágio com muito mais consciência e verdadeiramente aprender e evoluir com tudo isso. E novamente, esses aprendizados, eles se fixaram na minha consciência e me ampararam em muitas outras experiências, né? Que hoje em dia eu vivo, me recordo desses aprendizados e posso aprender e evoluir muito mais, né? E aqui eu relatei algumas experiências, mas teriam muitas outras, das quais eu tenho podido viver me colocando ao amparo dessa lei, a lei de evolução, através do processo de evolução consciente, que é ensinado pela logosofia. E por que esse processo ele tem sido consciente? Porque eu me amparo amparo as minhas escolhas, as minhas atitudes, a forma como eu me movo nas situações, baseada em conhecimento, que é extraído através do estudo dos conceitos logosóficos, da experimentação e também do estudo dessa experimentação, né? Como eu mencionei anteriormente. Observando e estudando essas experiências, eu evoluo e recolho ali, né, o néctar daquela sabedoria. Isso vai se fixando na minha consciência e me permite, em outras experiências, aplicar esse aprendizado, me permitindo evoluir. Dessa forma, eu sei por que eu estou evoluindo. Eu sei o caminho que eu percorri e os conhecimentos que eu pude desenvolver. Então, eu consigo também me preparar e me antecipar para outros acontecimentos futuros que podem vir. E até também ajudar outras pessoas, ensinando o que eu aprendi com as experiências que eu vivi. Percebem o quanto é possível evoluir diante das diversas experiências? Como? Com conhecimentos que me permitam acessar e conhecer esse meu mundo interno e dominar a mim mesma, né? Com a consciência ativa e não mais me deixando mover no automático, deixando a vida me levar, né? Pelas circunstâncias. E assim como para evoluir profissionalmente, eu faço uma graduação, uma pós-graduação, né? Cursos. Há uma fonte de conhecimentos que vai me amparar independente da área da vida. Seja familiar, profissional, amizade, pessoal, financeiro, tudo dependerá de como eu me moverei internamente diante dessas diferentes circunstâncias. Esses conhecimentos são extraídos do estudo e aplicação da ciência logosófica. E aí eu te convido a conhecer essa ciência e comprovar na sua própria vida a grande prerrogativa que você tem para evoluir conscientemente como ser humano. Ficou interessado? A Fundação Logosófica oferece um curso informativo, que é individual e gratuito,
onde você pode estudar os livros, né, da logosofia, auxiliado por um estudante, que de acordo com a sua disponibilidade de horários, ele vai poder te atender, e aí vocês organizam certinho o horário que fique bom para os dois, né? E para mais, você também pode acessar o nosso site, que é logosofia.org.br, para ter acesso a artigos, livros para serem baixados gratuitamente em PDF, vídeos e muito mais. E também a gente tem a nossa página no Instagram. Você pode acessar tudo isso através dos links que estão aqui embaixo na descrição. E é isso. Grata por estarem aqui. E até mais.